Olá, meus irmãos, muito boa noite. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Nós já estamos na lição de número 10 da nossa revista de escola dominical, As Promessas de Deus. E hoje não será diferente, nós vamos falar da promessa de Deus feita, né, a nós, a sua igreja, que fala sobre a promessa da proteção divina. Seja bem-vindo a este canal e você é nosso convidado para juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, a lição que nós vamos estudar nesta noite é a lição de número 10, que vai ser do dia 8 de dezembro de 2024, que também é comemorado o dia da Bíblia. Eu não sei se você tem uma Bíblia fininha igual a minha, ou se você tem uma Bíblia grossa, ou qual seja o tamanho da sua Bíblia, se é de estudo ou se não é, mas o importante é que você leia a Bíblia Sagrada. Ela fechada é apenas um livro, mas ela aberta é Deus falando conosco através da sua palavra. Meus irmãos, nós estamos meditando, né, na lição sobre as promessas de Deus. Já meditamos aí, né? Se você procurar, você vai encontrar aí sobre as 9 lições que já se foram. E hoje nós vamos comentar aí a lição de número 10. Então, você, professor, você, professora, você, aluno da escola dominical, você é nosso convidado para juntos compartilharmos este conhecimento da palavra de Deus, tá? Então, tenha em mãos caneta, Bíblia, não pode faltar a Bíblia, e também um papel para que você possa fazer as suas anotações para a escola dominical, tá certo? E é muito importante que você se inscreva no canal. É importante que você compartilhe o vídeo. É importante que você deixe o seu like para nos ajudar aí para que nós possamos alcançar outras pessoas para conhecer a palavra de Deus. Bora lá então para a nossa meditação de hoje, lição 10, que vai falar sobre as promessas da proteção divina. Texto áureo. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, do verso 11. Verdade prática. Deus promete a sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Veja, né, o texto áureo fala que Deus dará ordem aos seus anjos. A verdade prática diz que a proteção divina é para aqueles que são fiéis à palavra de Deus. E nós vamos meditar muito sobre isso hoje. O texto bíblico em classe está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo de número 17, e Salmo 91, o verso 1 a 8. Tá? É importante que você leia junto com a sua classe aí no próximo domingo. Tá certo? Bora lá então, para a nossa introdução. Nesta lição, tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção de Deus ao seu povo diante da investida do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas sim um ser espiritual. Por isso, nossa batalha não é contra a carne e sangue, mas contra Satanás e os seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio do seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo Jesus. Então, bora lá para nós meditar, entender essa introdução, esse texto que foi lido. Então, nós vemos aqui que essa batalha, que nós travamos ela, e ela não é batalha contra as pessoas físicas, tá? É uma batalha espiritual. E essa batalha, normalmente, ela é travada na nossa mente.
É aqui que o inimigo quer trabalhar, é aqui que ele quer desafiar os servos de Deus. E é por isso que nós temos que estar preparados para enfrentar essas batalhas diariamente. E essas batalhas que são travadas, o inimigo sabe muito bem, nós vamos ver isso mais adiante, né? Ele como passarinheiro, aquele que fica observando, né? Então, é muito importante que nós estejamos sóbrios e vigilantes. Quando ele diz aqui, ó, uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus por meio do seu Filho, não precisamos temer o maligno. Ora, e o que é um relacionamento? Meu irmão, quando nós falamos de relacionamento, de convivência, de, de entender a necessidade daquele do qual nós nos relacionamos, ora, uma igreja sem relacionamento não é igreja. Uma pessoa que diz que pertence a um determinado grupo de pessoas, não estamos falando aqui sobre denominações, né, mas aquele que se identifica com uma igreja física, ora, ele passa a ter um relacionamento com quem? Com o pastor, com os membros da igreja. Então ele passa a ser um membro daquela igreja. Quando ele passa a ser um membro daquela igreja, ele passa a se relacionar com as pessoas que estão ali. Então nós precisamos entender que o relacionamento entre irmãos é necessário. Por que necessário? Porque é nesse relacionamento que nós vamos entender a vontade de Deus, é nesse relacionamento que nós vamos compreender aquilo que Deus faz, e é nesse relacionamento que nós vamos entender que o inimigo, ele quer constantemente nos afastar desse relacionamento. E quando nós vivemos um relacionamento com Deus, ele nos disponibiliza armas espirituais, que nós vamos comentar logo em seguida. Vamos lá para o nosso primeiro tópico, que vai falar sobre a proteção espiritual contra o inimigo. Primeiro, a proteção contra o maior inimigo. Não há batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis, que está no capítulo 6 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele descreve as hostes espirituais da maldade, ao tempo que quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção, a nossa batalha espiritual. Então, aqui, meus irmãos, nós vemos que quem é o nosso inimigo? Não é o teu vizinho. Não é aquela irmã ou aquele irmão que falou mal de você. Não. Esse não é o teu inimigo. Ele pode sim ser usado pelo inimigo, mas ele não é teu inimigo. O teu inimigo, o verdadeiro cristão, precisa entender que as pessoas que se envolvem em problemas, essas pessoas estão sendo, de alguma forma, usadas pelo inimigo. Para quê? Para nos afrontar, para nos tirar da presença de Deus. Por isso nós temos que estar revestidos da palavra de Deus. Usar todas as peças da armadura é uma necessidade urgente, porque se você deixar algum item da armadura do qual você não utiliza, em algum momento você vai ficar fragilizado, em algum momento você vai sofrer uma investida do inimigo, em algum momento ele vai te provocar e isso pode te tirar da presença de Deus. Por isso, meu irmão, eu te convido a você usar toda a armadura que Deus tem nos disponibilizado através dos ensinamentos de Paulo, a carta aos Efésios. Veja, tópico 2. Os inimigos espirituais em Efésios, do meio para o final, diz assim. Cadê? Perdi aqui.
Potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Príncipe das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combaterem a igreja do Senhor Jesus. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual. Meu irmão, é muito importante que a gente entenda que esses demônios, essas potestades malignas, eles querem sim nos destruir. Eles querem sim investir contra a nossa vida. E o que ele vai usar? Ele vai usar de artifícios que estão acessíveis a ele e a nós. Por exemplo, ele vai usar da mentira, ele vai usar de problemas estruturais da nossa vida, ele vai usar sim irmãos, irmãs, ele vai usar a família, ele vai usar de todas as estratégicas dele para quê? Para nos tirar da presença de Deus. E nós temos que entender que Deus é aquele que nos dá oportunidade de nos protegermos. Você nunca irá para uma batalha com Deus sem estar protegido por Ele. De que forma eu fico protegido por Ele, evangelista Emerson? Ora, se você estiver debaixo da sombra do Onipotente, você estará protegido por Ele. Aí isso quer dizer que eu não vou sofrer? Não é isso que eu disse. Eu estou dizendo que você será protegido, mas você também será, em algumas vezes, alvejado. Em algumas vezes, você sofrerá danos. Sim, é real, é verdade que você pode sofrer danos. Porém, se você estiver pautado através da palavra de Deus, esses danos serão pequenos diante da vitória que Deus te dará. Grave isso no teu coração. Então veja, aqui esses demônios que estão lutando contra pessoas, ele deixa o inimigo prosperar dentro das nossas igrejas, porque nós estamos lutando contra pessoas. Nós estamos lutando contra A e B. Nós estamos lutando contra fulano e Bertando e nós estamos deixando o inimigo prosperar. Por quê? Porque nós não queremos resolver problemas, já viu? Quando surge um problema na igreja, a maioria das pessoas não querem resolver os problemas. Eles querem ficar pautados em situações, eles querem abranger outras coisas, mas não querem resolver os problemas. E quando nós não resolvemos problemas, o inimigo fica com aquele mexerico, com aquela converseiro, com aquela coisa que te afasta de Deus, e isso é um problema muito grande. Por quê? Porque nós queremos lutar com pessoas e não queremos lutar contra o diabo, contra as investidas dele. Por isso nós temos que estar preparados. A Bíblia diz que nós temos que andar preparados. Preparados para quê? Para lutar. Querido, nós somos alistados para uma grande guerra. E se você não quer lutar essa guerra, me desculpe, você está no evangelho errado. E a guerra não é contra irmãos. A guerra é espiritual. E é por isso que o Senhor nos deu armas espirituais para lutarmos. E nós temos, para lutar, você precisa estar preparado com essas armas. Não adianta você ter uma Bíblia, né, na tua mão e se você não saber usá-la. E não é usá-la para esmagar alguém, né? Não é usá-la para atirar em alguém, não. É usar o conteúdo dela. Para isso você tem que estar preparado, o seu coração precisa estar preparado, a sua mente precisa estar preparada, você precisa estar preparado, com disposição, meus irmãos. Disposição é algo que nós temos que ter para usarmos a palavra de Deus. Veja, ele continua dizendo, Satanás e os seus demônios desenvolvem estratégicas para tentar deter o avanço da igreja e de Cristo. De que forma ele barra o avanço da igreja? Veja, se a sua igreja não tem salvação de almas, sinto te dizer, o inimigo está
barrando a tua igreja para que ela não prospere. De que forma? Deixando de evangelizar, cheia de problemas internos. Igreja tem problema, meu irmão. Tem sim, não existe igreja sem problema. Mas os problemas existem para serem resolvidos. Agora, quando não se resolve o problema, é aquilo que eu já falei, né, esses problemas barram o avanço da igreja, barram a mensagem cristocêntrica. Você pode ver que a maioria dos nossos cultos não há mensagem mais de Cristo, não há uma mensagem evangelística, não há uma mensagem de transformação, não há uma mensagem de renúncia, mas há mensagem de venha, Deus te abençoe, Deus tem uma bênção para você. É esse tipo de mensagem, meus irmãos. Desculpe te dizer isso, mas esse tipo de mensagem não te livra do inimigo. Não te livra. Tem uma chave para você preparada. Querido, esse tipo de mensagem não edifica a nossa alma. Esse tipo de mensagem não nos confronta. A palavra de Deus só é palavra de Deus quando ela nos confronta, quando ela nos põe na parede e diz, olha, você precisa melhorar. E quando você entende a palavra de Deus e aquilo toca no seu íntimo, você diz, eu preciso resolver com meu irmão. Eu não posso deixar de hoje sem dizer para o meu irmão que eu amo ele, que eu o perdoo, que eu vou liberar o perdão. Meu irmão, isso é muito sério. O inimigo tem usado de várias estratégias para nos tirar da presença de Deus. Tópico 3. As armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, de 14 a 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Anote aí essas armas, ou grife aí na sua revista, se você está com posse dela. Grife aí na sua revista. Primeira, a verdade. Uma arma poderosa contra a mentira. Contra a mentira do diabo. Então veja, uma arma que nós precisamos usar é a verdade. Então eu não posso deixar de falar a verdade para agradar a A ou a B. Eu não posso deixar de pregar o evangelho porque tem pessoas que estão vivendo na mentira. Eu não posso deixar de anunciar a verdade de Deus, até porque Jesus disse, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade ela é essencial para vencermos as nossas dificuldades. Veja, segundo, a couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. Quais são esses golpes mortais que o inimigo quer nos como que eu posso dizer, nos atrair, nos manter naquele lugar, isolados. Qual é a maneira que ele quer fazer isso? Ele quer fazer isso através das mídias sociais, ele quer fazer isso através de tentações, né? E que tipo de tentações pode ser essa, irmão Emerson? Não é só prostituição, ele pode te tentar ao dinheiro, ele pode te tentar também com a parte carnal. E isso, meus irmãos, é algo que o inimigo ele faz constantemente. Por quê? Porque ele é como passarinheiro. Nós vamos falar isso mais adiante. Terceiro, a preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho de Cristo para o crente. Vença o diabo. Com Jesus venceu. Então, como é que Jesus venceu o diabo? Através da palavra de Deus. A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho precisa voltar aos nossos púlpitos. A pregação da palavra de Deus precisa se voltar aos nossos púlpitos. Porque é só através da pregação do Evangelho que você vai vencer o diabo.
né? Já viu? Tem pessoas que elaboram uma mensagem e tal, mas no fim, no contexto dela, não tem Cristo nela. Isso é um perigo para a nossa sociedade. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho não está mais sendo pregada. D. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Quais são os dardos? O inimigo muitas vezes não precisa chegar perto para te atingir, não, ele vai jogando dardos. Ele pega ali aquele dardo e lança. Quando ele lança, ele fica só observando aonde vai cair o dardo. E é inflamado. O que é um dardo inflamado? É um dardo contaminado. Aqui ele pode estar contaminado com diversas situações da sua vida. Ele pode estar contaminado com ira, com inveja, ele pode estar contaminado com diversas coisas que te afastam da presença de Deus. E nós temos que estar com essa proteção, para quê? Para que o inimigo não nos atinja. Vamos seguindo. E o capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. Tem gente que não tem convicção da sua salvação. O que é a convicção da sua salvação? É o hoje. Se Jesus voltar hoje, eu subo ou fico? Qual é a sua convicção? Eu acho que eu fico. Então, meu irmão, você está perdendo tempo. Você está sendo afligido pelo inimigo. Não, a minha convicção é que eu subo em Cristo Jesus, porque eu o aguardo. Amém. Continue convicto de que Cristo é o nosso Salvador. F. A espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques do maligno. Então nós temos que usar a espada do Espírito, a palavra de Deus. Olha a palavra de Deus de novo aí. É com esta arma que nós vamos vencer as investidas do inimigo. Em que encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Então, a sua força, ela é muito bem-vinda, mas não é essa força que vence o inimigo. Você pode até ser muito forte, você pode até ter várias condições de vencer uma luta física, mas uma luta espiritual, meu irmão, é só através da palavra de Deus, da oração, do jejum. É nesse meio que nós vamos vencer o nosso inimigo. Vamos seguir. A maravilhosa proteção de Deus. Primeiro, a proteção de quem se relaciona. No Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam na sua presença. Vamos lá. O que é um relacionamento? Nós já falamos lá atrás sobre esse relacionamento, mas um relacionamento pode ser um relacionamento bom, né? Ou pode ser um relacionamento ruim. Qual é o relacionamento que você está vivendo com Deus? Irmão, meu relacionamento com Ele está meio distante. Eu não tenho falado muito com Ele, eu não tenho me relacionado muito com Ele. Por quê? Porque eu não estou andando conforme a vontade de Deus. Eu até vou nos cultos, eu até faço parte de algum conjunto, mas eu não estou andando conforme a palavra de Deus. Então, você está longe da presença de Deus. E nós precisamos nos aproximarmos dele. Veja, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e por isso ele nos livrará do perigo e da insegurança. Por quê? Porque quando eu confio em Deus, eu entendo que Ele é aquele que pode me dar condições de vida. Ele é aquele que pode me dar condições de livramento. E quando nós falamos sobre isso, né, sobre essas condições de livramento, né, nós vemos muitos personagens bíblicos que alcançaram este livramento. E nós precisamos o quê? Confiar. Como que eles alcançaram este relacionamento e foram livres? Confiando. Ora, Jó confiou em Deus.
Ó, ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu os amigos, mas ele confiou em Deus, ele não perdeu Deus. Olha que coisa, né? Na nossa vida nós podemos perder muitas coisas, mas nós não podemos perder Deus de vista. Porque quando eu perco Deus de vista, é porque eu estou muito longe dele. E se você perder Deus de vista, você está fadado a ser uma pessoa religiosa, você está fadado a ser uma pessoa descrente, você está fadado a ser uma pessoa que não crê, você está fadado a não resolver os seus problemas e também pode perder a sua salvação. Né? Já viu um avião? Um avião no céu, ele está muito pequeno. Mas quando ele está na terra, pousado, ele é enorme. Por quê? Porque eu estou próximo dele. Então nós precisamos nos aproximar de Deus o quanto antes. Veja, tópico 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira é o laço do passarinheiro. Lembra que eu falei que nós íamos falar sobre esse laço do passarinheiro? Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Quais são as ciladas? A Bíblia vai falar de algumas ciladas, né? Se você olhar para Davi, por exemplo, lá no 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 e o versículo 2, você vai ver que Davi, ele está no palácio, ele não vai à guerra, se eu não me engano era contra os filisteus, ele não vai à guerra, e ele fica no palácio, por quê? Porque ele já tinha um exército bem estruturado, ele já tinha generais, ele já tinha pessoas com muita capacidade, e aí ele deixa de ir à batalha. Quando ele deixa de ir à batalha, ele está andando no pátio da sua casa, do seu palácio, e ele olha a sua varanda e vê quem? Vê Betseba se banhando. E ali era uma mulher muito bonita, chamou a atenção de Davi, e Davi falou assim, eu vou trazer essa mulher para mim. E quando ele vem trazer essa mulher para ele, ele descobre que ela era esposa de um dos seus soldados. E mesmo assim, ele quis realizar, né, aquele pecado de prostituição. E aquilo quase acabou com o seu reinado. Não acabou com o reinado, mas acabou com a família. Muitas vezes, meus irmãos, aquilo que nós fazemos, que enche os nossos olhos, pode não acabar com a sua vida, mas pode acabar com a presença de Deus. Pode não acabar com a sua conduta, mas pode acabar com a sua família. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado. A nossa ociosidade. Hoje, na igreja, nós vemos muitas pessoas ociosas. O que é uma pessoa ociosa? Aquela pessoa que não quer fazer nada. Ele não quer servir, ele não quer cantar, ele não quer pregar, ele não quer dar uma palavra, ele não quer evangelizar, ele está ocioso. E a pessoa ociosa, ela fica vulnerável à mercê deste mundo. Veja, o laço do passarinheiro, quando nós vemos aí, né, e nós falamos que muitas pessoas são usadas, né, pelo inimigo, quando nós falamos sobre Daniel, em Daniel capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19, você vai ver lá, falando sobre os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens que estavam ali na Babilônia, e quando eles souberam daquilo que forjaram contra eles, porque eles não se dobravam contra a imagem alguma, e chega ao rei, e o rei olha e fala assim, não, dobra e toca aí a trombeta. Tocou a trombeta e eles não se dobraram, e eles começam a falar com o rei, e o rei diz, olha, vamos aquecer a fornalha, vamos acabar com a conversa, porque o que o inimigo quer é isso, nos amedrontar. É isso que o inimigo quer, ele quer pegar uma situação e ele quer inverter a situação para quê? Para nos amedrontar, para que nós venhamos negar o nosso Deus, para que nós venhamos negar a nossa fé. E aí ele faz tudo aquilo e ele aquece a fornalha, vamos jogar esse povo lá dentro. Quem eles acham que é? Nós somos servos do Deus Altíssimo. Muitas vezes
Deus não vai nos livrar da fornalha, mas Ele vai estar conosco lá dentro. Muitas vezes você vai sentir o calor da fornalha, mas não vai morrer queimado. Por quê? Porque Deus é aquele que está com aquele que nele crê. Né? E lançam aqueles homens e o rei olha lá dentro e fala: peraí, tem coisa errada. Aqueles que eu mandei lançar lá dentro morreram. Eles estão lá dentro caminhando, mas na jogo foi 3, porque tem 4. E um que está lá, a imagem dele é diferente. Meu Deus. Querido, Deus tem muito mais para você. Vamos seguindo. 3. Onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo, no Salmo 91, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra de todo mal. No livro do profeta Isaías, está escrito que desde o poente ao nascente e ao sol, o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira contra o inimigo. Nesse contexto, podemos ter segurança de que Deus, que nenhuma estratégia maligna prevalecerá contra os que estão guardados em sua presença. Né? Quem se importa com a sua criatura, Deus se importa com a sua criatura. Né? Isaías 54, 17, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Por quê? Porque o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que habita, Ele é onipotente, a sua presença, Ele sabe, Ele realiza a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E grave isso no teu coração, Ele se importa contigo. Não tenha medo. Deus é aquele que nos protege. Tópico 3. Bora lá. Promessa de proteção. Os inimigos serão derrotados. Do meio para o final, diz assim: um relacionamento com a doutrina das últimas coisas, em que todo o império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. Veja bem, não são as pessoas que estão contra você que serão aniquiladas. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, a morte. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final do nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, não é o seu irmão, ou o seu conhecido, ou o seu vizinho, o seu inimigo. O seu inimigo é as potestades da força do mal. O seu inimigo é aquele que se levanta contra você para te derrotar, para te destruir, para te eliminar. Esse é o teu inimigo. Não é a pessoa que está sendo usada, né? Ele não é que ele é seu inimigo, é que ele não conheceu ainda a bondade de Deus. Porque quando ele conhecer a bondade de Deus, você pode ter certeza de que ele será seu amigo em Cristo Jesus. Tópico 2. Segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas. Antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem, naturalmente devemos fazer nossa parte sendo prudente em tudo. Ou seja, nós não podemos tentar ao Senhor, nosso Deus. Lembra quando o diabo falou assim: ó, você pode dar ordem aos seus anjos e eles te acolherão. Né? Se você tropeçar, eles vêm te segurar. Você pode ficar tranquilo. Mas Jesus disse: olha, não tentará o Senhor teu Deus. E quantas pessoas estão tentando a Deus? De que jeito? Por exemplo, né, se você pegar, né,
a nossa lei, me fugiu aqui agora, né? A lei de trânsito, isso, né? A lei de trânsito. Se você estiver acima da velocidade, você pode estar tentando a Deus. Ah, qual é a urgência? Não estou urgente, não. É que eu gosto de andar em velocidade alta. Você está tentando a Deus. Aí você vai dizer, não, mas eu tenho promessa. Aquele que tem promessa não morre. Aonde está escrito isso na Bíblia, meu irmão? Aonde está escrito isso na Bíblia? Quem tem promessa não morre. Morre sim, claro que morre. O povo de Israel tinha promessas e ambos morreram. Moisés tinha promessa e morreu. Por isso, nós temos que entender que a promessa de Deus é para aqueles que se colocam para fazer aquilo que Ele quer que faça. Né? Nós temos que resolver. Veja, é bem claro aqui ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa. Eu não oro quando levanto, eu não oro para sair de casa, eu não oro para fazer uma viagem, eu não oro com a minha família, eu não oro pedindo a bênção de Deus, eu sou negligente em todas essas coisas. Naturalmente devemos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Sendo obedientes. Ora, devemos fazer a nossa parte sendo prudente em tudo. E a prudência é aquela que nos freia, né? Quando você olha uma placa pare, você não estou preocupado com o pare, não, vou seguir embora. Aí você bate e fala, por que aconteceu isso comigo? Porque eu não fui prudente, né? Eu passei o sinal vermelho, mas dava tempo de passar. Eu não fui prudente, né? E essas coisas, né, que nós vemos são coisas tão simples que nós erramos. Por isso nós temos que estar atentos aí para não sermos negligentes com a palavra de Deus. 3. Abrangência da proteção de Deus. Do meio para o final, ele é representado como aquele que domina sobre tudo e todos. Por isso, a promessa de proteção divina abrange nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Nós precisamos estar envolvidos no reino de Deus. Quando estamos envolvidos no reino de Deus, ele nos livra de problemas. Mas Deus se revela mostrando o seu poder. De que jeito? Quando Pedro estava preso lá em Atos capítulo 12, né, um anjo foi livrá-lo, né, da prisão, né, ele estava fazendo o quê? A vontade de Deus. E Deus foi lá e falou assim, não acabou para você ainda não. Foi preso. Deus impediu ele de ser preso? Não, mas Deus deu livramento para ele na prisão. Então, meus irmãos, muitas das vezes não é aquilo que você quer que aconteça. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu não posso passar apuros. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu não posso passar por nenhuma necessidade. Eu estou fazendo a obra de Deus e Deus é aquele que vai... Deus é aquele que cuida. Mas você pode passar por privações. Você pode passar por alguns problemas na sua vida. Você pode passar com problemas no seu ministério. Isso não te dá o direito de desistir de Deus. Não te dá o direito. Por quê? Porque Deus é aquele que nos guarda. Na conclusão, do meio para o final, assim, na força do Espírito Santo, vestidos com armaduras espirituais, podemos revestir as investidas ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele estamos seguros e protegidos. Por isso, meus irmãos, né, essa é uma grande promessa. Do quê? De proteção de Deus para as nossas vidas. Se fizermos a vontade de Deus. Se obedecermos a sua palavra. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida. Eu vou ministrar uma bênção sobre a sua vida a partir deste momento.
e nós já estaremos encerrando mais uma EBD, né? E eu tenho certeza que se foi bênção para você, será bênção para mais alguém. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Ore comigo. Querido Deus, eu lhe peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha ao encontro da necessidade do seu filho, da sua filha, daqueles que juntos aprenderão conosco a sua palavra, aprenderam a sua palavra, que possam dar ouvido, Senhor, àquilo que nós falamos aqui esta noite, e que o teu nome seja glorificado. Por isso, Senhor, eu lhe peço uma bênção tal sobre o seu filho, que o Senhor o proteja, que o Senhor o livre de todo mal, de toda peste perniciosa, de tudo aquilo que o inimigo quer fazer contra os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, traga segurança e prosperidade aos teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido, a sua vida, Deus abençoe a sua família. Quinta-feira, plano de leitura, não perca. As portas, reconstruindo as portas. E Deus tem falado muito conosco. Eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para o teu coração. Nós vamos falar sobre a porta do peixe. Por isso, não perca, né, na quinta-feira, vamos estar falando sobre a porta do peixe aqui neste canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus.